Até o intervalo, tá bom. Hoje tá friozinho. Obrigadão. Vamos ficar sobre os nossos pés. Quem vai orar por nós? Paulinha, né, gente? É. Dou na oportunidade. Os dois, pode ser. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Deus. Amém, Senhor. Sim, tira sim, Jesus. Amém. Sim, Jesus. É, Jesus. Amém. Amém, sim. É, Jesus. Sim, Jesus. É. Sim, Jesus. Sim, Deus, sim. É verdade, Jesus. Sim, Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vai lá, abra sua apostila aí. A obra de Cristo, né? Onde nós estamos. Lá embaixo. A necessidade de expiação, não é isso? A necessidade de expiação. Ponto 3 aí. Como está sem número, para quem não estava semana passada, a gente está aí na segunda página. Né? Segunda página. Segundo lado da página. Finalzinho dela. A necessidade de expiação. Nós vimos um vídeo a semana passada, e aquele vídeo ali relatava, né, todo o contexto que nós vamos dar nessa aula do final dessa matéria, que é Jesus Cristo recebendo ali pecados, injustiça, a ira de Deus e outras coisas tanto em nosso lugar, né, e daí nasce essa palavra expiação, quando alguém recebe algo em nosso lugar também. Amém? Então, a necessidade de expiação. Está aí o texto aí, vamos ler. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes apague pecados. Deus não tinha qualquer obrigação de nos salvar. A necessidade de expiação surge como consequência da decisão amorosa de Deus. Não havia nenhuma possibilidade de salvação por outro meio que não a morte do seu filho. Põe ali, Carlos, o texto de Hebreus 10:4 para a gente entender isso aqui. Enquanto o Carlos põe ali, a gente precisa entender que no Antigo Testamento nós sabíamos como que era expiado o pecado do homem, como que o homem era perdoado. Ainda que a gente sabia que não podia ser perdoado de forma total. Pegava-se um animal, né, um animal puro, sem mancha, a gente até explicou isso um pouco aqui, e o sacerdote colocava, só para você entender, era mais ou menos assim, o sacerdote colocava a mão no pecador e a mão no animal para transferir o pecado do homem para o animal. Só que, como diz aqui o que nós lemos, era impossível que, pelo sangue de animais, se perdoasse alguém totalmente, fosse remido totalmente. Então, ali nós vamos ver o texto, tá vendo que é o que a gente leu? Porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Lembra que quando a gente lê João capítulo 1, versículo 29, naquele encontro de Jesus, de João Batista com Jesus, ele diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que
tira o pecado do mundo. Porque, de fato, o sangue de Jesus é diferente daquele sangue de animais. Aqueles animais eram diferentes da expiação. Então, nós tínhamos uma necessidade, por quê? Porque Deus, com o seu amor, ele entrega o seu filho para expiar a nossa vida, para nos purificar, para nos limpar, porque os animais não tinham esse efeito. Aqui, os animais, eles só eram um sinal. O Antigo Testamento ele é conhecido como sombra. Quem aqui tem sombra? A sombra não é você, mas ela faz parte de você, sim ou não? A antiga aliança não é Jesus, mas ela faz parte de Jesus. Ela era a sombra. Os animais eram um sinal profético do que ia acontecer futuramente. A gente vê o primeiro animal sendo morto pelo próprio Deus, lá quando Adão e Eva pecam. Deus vai, quando eles tentam criar vestes de folha de figueira, Deus fala, não, a partir de agora vocês precisam entender que a remissão, se vocês entrarem num lugar de pecado, há uma necessidade de vocês serem remidos. E isso só vai acontecer a partir de uma entrega ou de um animal, durante a antiga aliança, ou na plenitude do meu filho, quando meu filho se entregar de uma vez. Então, nós, por nós mesmos, não conseguimos nos purificar. Por isso que houve uma necessidade. Nós estamos debaixo de uma natureza pecaminosa. Essa natureza grita dentro de nós. A Bíblia diz que há uma luta entre o quê? Carne e espírito. Enquanto nós estivermos aqui sem um corpo glorificado, haverá essa luta. Porém, aquele sangue derramado é o sangue que nos dá a vitória. Amém, por favor. É o sangue que nos dá a vitória. 1 João capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz o quê? Filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecar, temos um advogado fiel, ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que é a palavra propiciação? É alguém que aplaca o nosso pecado, é alguém que remove o nosso pecado, é alguém que está ali, ó, no lugar que, quando vinha a ira de Deus sobre nós por causa do nosso pecado, agora tem alguém que aplaca essa ira, que diminui, que segura essa ira para ela não nos alcançar. Amém? Amém, gente? Então ali está dizendo isso, comparando, vamos lá para outro texto lá, segunda página aí. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia não seja feito, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então viu que mesmo aqui existem algumas interpretações diferentes, mas eu quero me ater à natureza, né? Porque a gente está falando sobre a questão de expiação. Aqui a natureza humana de Jesus, porque a gente aprendeu, ele é 100% Deus e 100% homem. Então, como 100% homem, a sua natureza também tinha suas fragilidades, tinha seus limites. E ali, sabendo tudo que ele ia passar, ele em algum momento ele fala, pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. Esse cálice aqui não é a Santa Ceia, tá? Não é o suquinho que ele bebia, não. Esse cálice é o sangue dele derramado. É a nova aliança que precisava ser estabelecida. Então há uma necessidade de expiação, por quê? Porque se Jesus não passa aquilo, nós não estaríamos aqui hoje provavelmente vivendo essa aliança que nós temos a oportunidade de viver e honrar. Amém? Então ele ali tá, a sua natureza está gritando, se possível, afaste de mim este cálice. Só que ao mesmo tempo, há a manifestação da humanidade de Deus, de Jesus, mas também há o entendimento dentro da divindade que ele é. Mas que seja feita conforme a tua vontade e não como eu quero. Porque Jesus sabia exatamente que ele precisava morrer como Cordeiro de Deus. Né? A Bíblia fala que ele foi como ovelha muda levada para o matador. Levado para o matador como ovelha muda porque ele sabia o propósito. Amém? Vamos lá, próximo versículo aí. Então ele lhes disse, ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Acaso o Cristo não tinha que sofrer essas tais coisas e entrar na sua glória? Por essa razão era necessário que em tudo se tornasse semelhante a seus irmãos, para que viesse a ser o sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas que dizem a respeito a Deus. Como eu tinha falado a palavra, a fim de fazer a propiciação pelos pecados do povo. Foi por causa desse sacrifício de Jesus, por exemplo. Para a gente entender melhor isso aqui. No Antigo Testamento, lá dentro do templo, tinha um lugar chamado Santo dos Santos e lá tinha um véu. Amém? 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 Quando Jesus
aquele véu físico simbolizava também um véu que existia de forma espiritual. Esse véu é como se fosse uma barreira. Não é todo mundo que podia orar. Sim? Não era todo mundo. Mas aí o sumo sacerdote, ele ia por ele mesmo e ele ia pelo povo a um lugar, remir o povo através do sacrifício dos animais. Então, anualmente, e às vezes até mais de uma vez no ano, o povo tinha que ir lá. E aí Deus, com o seu plano perfeito, para não ficarmos dentro desse ambiente de sempre alguém ter que ir lá, ele traçou o plano de matar o seu filho. Um sangue suficiente, um cordeiro suficiente, um sangue derramado uma única vez e não precisa mais matar os animaizinhos. Amém? Quem gosta de animais e os veganos não precisa mais matar os animaizinhos como sacrifício. Porém, quando Jesus se faz como... eu achei que era o meu. Não, eu achei que era o meu aqui, que tem um toque parecido também. Então Jesus está ali conciliando. Quando a Bíblia fala que Jesus morre, o véu se rasga de cima para baixo. Ali agora é a oportunidade que nós temos de orar ao Pai. Pensa, gente. Analisa comigo a bênção que Deus nos concedeu. Olha a bênção que Deus nos concedeu. Antigamente, até o sumo sacerdote, ele entrava no lugar santíssimo com medo. Não vou dizer só reverência, só temor. Ele entrava com medo. Ele tinha consciência de que ele pecava. Sim? Ele tinha consciência que ele também precisava oferecer um animal por ele mesmo. Sim? Ao adentrar naquele lugar, ele estava correndo risco de quê? De morrer. Não é isso que a Bíblia diz? Ele estava correndo risco de morrer se ele entrasse de forma negligente naquele lugar. Então ele oferecia por ele mesmo, ele oferecia pelo povo, mas ele entrava naquele lugar com medo. Mas mesmo entrando naquele lugar com medo, sabia que existiam muitas pessoas que desejavam entrar naquele lugar e não podia? Quem aqui já ouviu aquela expressão de que as pessoas gostam mais daquilo que é proibido fazer? Não, o que é proibido que as pessoas gostam. Isso nos faz entender o quê? Que às vezes nós não valorizamos o benefício que nos foi dado. Talvez se alguns de nós estivéssemos dentro da antiga aliança e tivesse uma arca aqui, um exemplo, e tivesse escrito assim na arca assim, lugar da presença de Deus, lugar da comunhão, lugar da oração, e por aí vai, mas só eu pudesse ir lá, quando eu não tivesse aqui, provavelmente alguém ia se ater a ir lá. Sim ou não? Não, vamos aproveitar, não pode, mas eu quero. Quem já viu aquele negócio, aquela piadinha? O cara tá lá dentro de uma cabine e tá escrito assim, não olhe. E tá os caras lá dentro dizendo, papapá, 2, papapá. Quem já viu? Aí sempre aparece um que olha. Aí quando ele olha, o cara fica bolado porque ele toma o quê? Uma tortada na cara. Na antiga aliança, as pessoas olhavam para o lugar do relacionamento com Deus, elas tinham vontade de estar lá, mas elas não podiam estar lá. E se elas fossem lá, o que aconteceria com ela? Corta na cara. Moral da história. O que nos faz entender que nós precisamos valorizar o lugar que nos foi dado. Tem uma frase que o Senhor falou comigo há um tempo atrás, que é assim, se você não precisou levantar a espada para desfrutar de uma vitória em que para vencer uma guerra que alguém venceu por você, pelo menos honre quem venceu essa guerra. Irmãos, não foi o nosso sangue que foi derramado na cruz. Foi o de Jesus, amém? Mas ao derramar aquele sangue, ele rasgou o véu e te deu acesso. Por isso que o escritor de Hebreus escreve assim, por isso nós precisamos entrar com ousadia no trono da glória de Deus. O que ele está ensinando para a gente? O lugar que está livre para você entrar não pode ficar vazio. Não pode ficar vazio, gente. O lugar que nós adquirimos o direito de entrar pelo sacrifício de Jesus não pode ficar vazio. Pensa. Quando é proibido, você deseja estar. Agora que é livre, você não quer estar? Então, o sangue, nós temos a necessidade dessa expiação, porque para termos um lugar de relacionamento com Deus.
Então, quando Jesus morre, ele abriu esse leque. Ele falou assim, não, agora não é mais só o sacerdote, agora não é mais os levitas, agora não é mais o sumo sacerdote, agora é todo aquele que crê em Jesus. Ele deve entrar com ousadia no trono da graça. O que não quer dizer que você não tem que ter reverência, mas também você não tem que ter medo. Porque não corre o risco, preste atenção, não corre o risco de você morrer, no sentido físico. Mas quando você entra com ousadia no trono da graça, no lugar do relacionamento, diante do véu rasgado, na presença do Pai, para se relacionar com o Pai, você morre no sentido dos seus pecados, no sentido daquilo que está governando você. Os nossos ambientes de oração, eles são importantíssimos para a nossa santificação. Eles são importantíssimos para a gente ficar mais conectado com o Senhor. Oração é falar, sim ou não? Quanto mais você fala com alguém, mais você fica íntimo desse alguém. Mais você fica íntimo. Então nós precisamos entender o quê? Não é proibido falar com Deus, mas não é porque não é proibido que não é necessário. É necessário falar com Deus. É necessário que a gente fale com Ele todos os dias. Se houve a necessidade da expiação, é porque Deus queria trazer algum benefício para nós. E o benefício é o benefício da intimidade, do relacionamento, de poder chamar Deus de pai, de Deus poder te chamar de filho, de vocês terem um relacionamento saudável com Ele. Amém? Aleluia. Leozinho do céu. Então, assim, nós precisamos valorizar o que Jesus fez através dessa expiação. Você valoriza como? Estando diante do trono da graça do Pai. Se relacionando com o Pai. Estando lá, mostrando que você não venceu aquela guerra, mas você está honrando quem a venceu por você. Valorizando quem a venceu por você. Nós não podemos, gente, abrir mão desse benefício que nos foi dado. O Luiz Hermínio, ele fala algo que eu acho fantástico. Uma vez ele fala assim, às vezes a gente fica com a cultura assim, quando chegarmos à eternidade, quando estivermos desfrutando da eternidade, a gente vai lá procurar Abraão e fala, cara, como foi aquilo? Aí vai procurar Moisés, como é que foi abrir o Mar Vermelho? Vai procurar Gideão, como é que foi aquela experiência lá do novilho, da água, um negócio molhado e não está molhado. Aí vai perguntar como é que foram as experiências dos profetas, dos patriarcas, dos sacerdotes. Aí ele vai e fala assim, que aqueles que estão lá também vão ter uma curiosidade sobre nós, que vivemos a nova aliança. Aí ele faz ele conjecturando, ele diz assim, que eles chegarão para nós e perguntará assim, como foi carregar Deus dentro de si? Porque eles não tiveram essa oportunidade de carregar Deus dentro de si. Mas 2 Coríntios 4:7 diz que nós somos um vaso de barro, carregando a excelência do tesouro de Deus, a presença do Senhor. Então, como é que aqueles homens às vezes ficavam o ano inteiro, por isso que eles não tinham dificuldade, eles sabiam valorizar as oportunidades que tinham. Ana, triste, Ana, sofrendo, Ana, sendo perseguida, anualmente, Eucana pegava. Olha só, o nível de fidelidade, de paixão por Deus e aproveitar as oportunidades que se tem. Anualmente, uma vez no ano, para ser melhor. Eucana pegava Penina, dava uma oferta para Penina. Pegava os filhos, dava uma oferta para o filho. Separava uma oferta para ele. Ia todo mundo sacrificar o Senhor. Aí ele chegava em Ana, porque Ana não tinha filho, e ele amava Ana, é o que o texto da Bíblia diz. Ele pegava e dava uma porção maior a Ana. Ana ferida, Ana amargurada, Ana triste, Ana perseguida, Ana sem poder gerar. A Bíblia fala que ela subia daquele jeito e ela não ficava com aquela oferta para ela. Ela sacrificava aquela oferta, porque ela entendia, é minha oportunidade de estar diante de Deus. Uma vez por ano. Há estudiosos que dizem que Ana ficou 24 anos indo uma vez por ano até ter o entendimento de falar aquilo, fazer aquele voto diante de Deus. Você tem a oportunidade de estar diante de Deus todos os dias e às vezes em um ano você não está lá 24 vezes. Tem pessoas que conseguem passar a semana inteira sem orar. Pessoas que conseguem, porque, irmãos, é preciso um esforço muito grande para ficar uma semana sem orar. De verdade. É preciso fazer um esforço muito grande. Porque se o Espírito mora em nós, quem crê que ele mora? Se ele mora em nós, ele nos lembra da oração. Ele nos lembra da leitura. Ele nos lembra dessa necessidade de estarmos lá diante do Pai.
Então, se você passa um dia sem orar, você fez um grande esforço para não estar lá. Se você passa uma semana para orar, você fez um grande esforço para não estar lá. Então, o que me faz entender que na nossa guerra entre carne e espírito, quem é que está vencendo? Se fazemos isso, se ficamos sem oração, quem é que está vencendo? E se a carne está vencendo, aí a consequência da carne vencer é o quê? O salário da carne é o quê? Porque quando a Bíblia está falando que o salário do pecado, está falando de um salário de um ambiente governado pela carne. Então as nossas mortes não podem ser atribuídas às outras pessoas. Atribua suas mortes espirituais a você. Lá em casa eu tenho uma aliança com a Samanta. Se ela tiver mal, ela sabe. A culpa é dela. Se eu tiver mal, eu sei. A culpa é de quem? Porque se eu transfiro a culpa da minha frieza espiritual, do estar mal espiritual para alguém, eu vou começar a entrar no lugar de comodismo. Ah, não. Eu nunca estou mal por culpa minha. É culpa do pastor, é culpa da igreja, é culpa do irmão, é culpa da minha mulher, é culpa do meu trabalho, é culpa financeira. Não, irmãos, não. Imagina, os caras tinham... Lembra quando Jesus expulsou os cambistas do templo? Sabe por que Jesus expulsou o cambista do templo? De vez em quando a gente não sabe, fica pensando que os irmãos não podem vender o negócio na igreja, né? Deixa eu explicar para você. Não tem nada a ver com a cantina, não tem nada a ver com a Tainara chegar aqui, a Vanessa chegar aqui e vender uma semijóia, não, venda mesmo. E para os irmãos da igreja. Não tem nada a ver com a Isabela ficar ali vendendo, né? Não tem nada a ver com isso. Jesus expulsou por quê? Por causa da preguiça do sacrifício. E as pessoas chegavam, presta atenção, saiu de longe, saiu de onde? Para vir para o templo sacrificar. Por exemplo, lembra do cara que Felipe, o evangelista Felipe vai encontrar? Que ele era servo de uma rainha. A Bíblia fala que ele estava vindo de um lugar adorar a Deus aonde? Em Jerusalém. Qual era o lugar de adorar a Deus? Vinha gente daquilo lá perto tudo. Adorar a Deus em Jerusalém. Nas épocas de adorações, das festas, 4, 5 vezes no ano, eram as festas. E o pessoal ia lá. Nessa época. Agora olha que coisa interessante. Quando Jesus chega lá, a Bíblia fala que ele tira tudo de lá. A Bíblia fala que ele expulsa os cambistas, quem vendia, expulsa quem estava comprando e expulsa até mesmo os animais. Está lá no texto, pontualmente. Ele expulsa tudo. Por quê? Ele não expulsou só quem vendia, ele não expulsou só quem comprava. Sobrou até para os animais. Por quê? Porque pela falta de entendimento dele. Sabe que as pessoas tinham que vir de suas casas com os animais preparados. Sabe o que eles estavam fazendo? Mesmo que no tempo tivesse. Quem podia, tinha que vir com o seu animal preparado. O que eles faziam? Eles queriam facilitar as coisas. E aí, quando chegava no templo, eles ficavam barganhando com os cambistas. Ele, não, cara, esse animal vale, mas vende para mim, portanto. E os animais simbolizavam o quê? Expiação. Os caras queriam um perdão mais barato. Entendeu? Não queriam pagar o preço da época. Então, quando Jesus expulsa aquela turma dali, não é porque tinha alguém vendendo alguma coisa na igreja. É pela falta de entendimento, é pela preguiça espiritual. Jesus está dizendo assim, cara, existem pessoas que vêm de longe com o coração queimando, com os animais nas carroças, vêm sofrendo para estar aqui. Aí vocês chegam aqui, quer comprar um perdãozinho com esse dinheiro e ainda quer que eu venda o animal mais barato, vou expulsar todo mundo desse lugar. A casa do meu pai será chamada o quê? Ele atribui aquele ambiente a um lugar de oração. Ele queria que as pessoas fossem para lá, não é só pelo pedido de perdão, não era só pelo sacrifício, não é só pelo animal, eles queriam que fosse um lugar de relacionamento, um lugar de oração. Então, assim, você não pode vir para cá com um coração desse jeito. Então, nós precisamos entender isso, como é que aqueles caras saíam de longe, às vezes 14 quilômetros, 15 quilômetros, a pé. Às vezes muito mais a pé para ter um momento de oração. E você pode orar trabalhando e não ora. Quando eu falo num tom de acusação, num tom de suposição, tá? Nós podemos às vezes orar trabalhando e não oramos. Nós precisamos abrir os nossos olhos para isso, gente. Oração é uma ferramenta poderosa. Poderosa, poderosa de verdade. Não é poderoso para vencer o diabo, não. Você não vence o diabo sem conhecer. Ele está vencido, né? Mas você não vai vencer as tentações dele sem se fortalecer em Deus. Preste atenção, quando
quando o apóstolo Paulo fala da armadura lá em Efésios, nos Efésios, antes de falar da armadura, ele fala duas coisas lindas. Ele fala assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí depois que ele fala da armadura, ele termina dizendo assim: orando sempre no Espírito. Irmão, não adianta colocar uma armadura sem um ambiente de relacionamento com Deus, de oração. Então nós precisamos mais valorizar esse lugar. Sabe, eu penso assim, que as pessoas que mais falam com as pessoas deveriam ser também as pessoas que mais falam com Deus. Porque se eu tenho um assunto com todo mundo, como é que eu não tenho um assunto com meu pai? Nós deveríamos. Mas porque mistificamos a oração também. O ambiente que nos foi dado, a gente não sabe aproveitar. Por exemplo, você pode orar em qualquer lugar que você estiver. E por que às vezes a gente ora só na igreja? Religiosidade. Atribuímos intimidade a um lugar. Entendeu? Não. Por exemplo, outro dia eu vi aqui na igreja, aqui, só para a gente aprender sobre isso. Outro dia, a gente estava cantando uma canção e estava todo mundo no êxtase, cantando uma canção. E aí, quando cantou a canção, alguém falou assim: agora expresse, ore a Deus, fale com Deus. Quando eles estavam cantando, o barulho estava lá em cima. Quando foi o momento deles orar, o barulho foi lá embaixo. Isso me faz entender o quê? Que acompanhar uma cartilha, a gente aprendeu. Mas se eu não sei falar com Deus, é porque está faltando intimidade. Está faltando comunhão. Porque pensa, como é que está todo mundo aqui cantando? E Yeshua te amamos. E aí de repente o ministro de louvor fala: para agora, conversa com o seu pai. E aí ninguém conversa. Hoje eu estava na academia pela manhã com o Rodrigo estava falando algo do Mário. O Rodrigo falou assim: pastor, o Mário está uma bênção, não está afetado. Graças a Deus o Mário está uma bênção, está derramado de Deus, está querendo viver aquilo que eu deixei para a vida dele. Aí ele falou logo do Mário, que eu achei interessantíssimo. Ele falou: poxa, pastor, eu estava na igreja, até comentei com a Aline. A gente estava lá, ele veio, sentou assim na nossa frente. Durante o louvor inteiro, ele não cantou um refrão do louvor, mas ele não ficou um minuto parado. Ele estava conversando com Deus, mas numa intimidade fora do comum. Vamos lá, aquilo chamou a atenção do Rodrigo? Sim ou não? O Rodrigo viu verdade naquilo ali? Viu. Viu como a nossa intimidade com Deus ela é vista pelas pessoas? Quando alguém está observando? Ela é vista, irmãos, pelas pessoas. Ela é vista. As pessoas pediram. Os discípulos sabiam orar? Os judeus sabem orar? Sim ou não? Mas por que quando eles viram Jesus orando, eles pediram para aprender a orar com Jesus? Porque sempre tem alguém que está mais íntimo de Deus, com Deus, do que a gente. É melhor reconhecermos às vezes, cara. Assim, tá brabo. Mas se o véu foi rasgado para todo mundo e essa pessoa consegue falar com Deus, eu também consigo. Amém? Eu também consigo. Então a necessidade de expiação te deu essa oportunidade, esse livre acesso, esse ambiente de oração. Sabe, irmãos? Não estabelece tempo para sair. Entenda quando eu falar isso. Mas pelo menos estabeleça um horário para entrar. Faz como voto. Sabe? Porque onde há um mínimo de temor, haverá um mínimo de cumprimento nos seus votos. Tem gente que, não, pastor, só acredita em voto? Eu falei: claro que eu acredito, eu faço. Agora no mês que vem eu vou começar um voto. Eu não só acredito, como eu faço. E pensa, tudo aquilo que você faz voto, tudo aquilo que é um compromisso, você tem mais zelo. Tem ou não tem? Tem mais zelo. Se tem dificuldade de ficar lá orando, faz voto. Fala: Deus, eu não vou falar que é 10 minutos que eu vou ficar aqui, mas eu vou fazer um voto. Tal horário, todos os dias eu vou falar. Entenda, entrar em tua presença ou me relacionar com o Senhor. Faz um voto. Coloca jejum nisso, coloca oração nisso. Coloca sua palavra nisso. Tem pessoas que amam dizer: não, eu sou um homem de palavra, sou uma mulher de palavra. Se eu comprar de alguém, eu pago. Glória a Deus por isso. Se eu marcar no horário, eu chego. Glória a Deus por isso. Você tem palavra com a terra, mas não tem palavra com a eternidade? Você não vai impressionar Deus só tendo palavra com a terra. Você vai impressionar Deus tendo palavra com Deus. A Deus. Porque não é isso que o Salmo 116 diz? Quando o salmista começa a dizer: que daria eu ao Senhor por todos os benefícios que tem feito?
Aí ele vai falar algo lindo em sequência, ele fala assim, eu pagarei todos os meus votos a Deus diante de todo o povo. Nós precisamos, irmãos, fazer votos diante de Deus. Porque quando você marca um compromisso com alguém, não é um voto. Você não tem que estar lá. Sabe por que às vezes você não consegue ficar diante de Deus? Porque pela falta do compromisso. Pela falta do compromisso. O nosso corpo, a nossa mente, ele já fica meio que automático. Quem vem na igreja quinta e domingo vai entender o que eu estou falando. Ou quem vem na igreja pelo menos uma única vez. Você programa todo aquele dia sabendo que tal horário tu vai vir para onde? Na igreja. Então você vem porque meio que você fez um voto. Não, domingo é o domingo do Senhor, quinta-feira eu tenho que estar na igreja, segunda eu tenho que estar na escola. Então é um voto que você fez. Você está com dificuldade de estar lá orando diante de Deus, porque se houve uma necessidade de expiação para a gente se relacionar, é porque a gente precisa valorizar aquilo que Jesus fez. Irmão, você não valoriza o que Jesus fez sem se relacionar com Ele. Não, ame Jesus, esteja com Jesus, ore a Jesus, estabeleça tempo para estar com Ele. Não a quantidade, mas pelo menos de entrar. Deus, eu não vou dormir sem orar. Eu não vou dormir sem orar. Eu não vou acordar e sair desesperado sem orar. Não, eu vou consagrar. A Bíblia fala que você é bendito ao sair e bendito ao saíres e bendito ao entrares. O que está dizendo? Começou o dia, vai lá abençoar seu dia, vai falar com seu pai. Na hora que voltar, vai agradecer o dia. Tem um salmo que diz assim, saí pela manhã e vi tua misericórdia. Voltei à noite e vi tua fidelidade. Um cara que está dizendo assim, não, eu saio, eu já sei que é misericórdia. Eu volto, eu já sei, Deus foi fiel. E o cara está celebrando esse lugar. Então nós precisamos, irmão, voltar para esse lugar de oração. Sabe? Voltar para esse lugar de, acabou o louvor, aí acaba a palavra. Jesus fala o quê? Quando for orar, não useis de quê? De quê, gente? Com repetições, pode ser o quê? Não, a minha oração é um louvor. Não, sua oração não é um louvor. Sua oração é uma expressão do seu coração. Sua oração é um lugar que você se relaciona com o Pai. Um lugar sem reservas, um lugar sem religiosidade, um lugar que você não precisa. Ó Deus Santo, Todo-Poderoso. Como diz o Luiz Hermínio, né? O bom de falar com Deus longe das pessoas é que você não tem preocupação nenhuma de ninguém ouvir nada. E na hora que você chega lá, a primeira coisa que Deus faz é, pode parar. Pode parar, não vem com religiosidade não, eu sei como é que está o seu coração, já vem se arrepender. Porque diante de Deus, irmãos, é assim que a gente fica. Amém? Então, em nome de Jesus, houve uma necessidade de expiação. Então, valorize isso aí. Vamos lá, pode ir para o próximo aí. 4.4. A natureza da expiação. Obediência ativa de Cristo por nós. Ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado na sua boca. Ao ser insultado, não retribuía um insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Vamos lá, próximo verso. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, pois faço sempre o que lhe agrada. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Porque assim como pela obediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só homem muitos serão feitos justos. Então Jesus foi da Galiléia para o Jordão para ser batizado por João. Mas João tentou impedi-lo, dizendo, tu vens a mim, e eu que careço ser batizado a ti? Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir a justiça. Então João o consentiu. Então, você vê que Jesus ele tinha uma obediência ativa. Você vê a vida inteira de Jesus é a vida de alguém que decidiu obedecer. Alguém que sabia que veio por um propósito. Então, por que tem que ter a necessidade dessa expiação? Por causa qual é a natureza da expiação? Obediência. Ver o que Cristo fez e seguir o modelo de Jesus. Não é à toa que a Bíblia fala assim, olhando para Jesus. Você não vai conseguir oferecer a Deus um nível de obediência que Jesus ofereceu, que é um nível de obediência perfeita. Mas sem olhar para Jesus, você não vai conseguir oferecer nenhum tipo de obediência.
Nós precisamos entender o quê? Que existe uma obediência, que eu costumo falar, chamar ela de obediência terrena. E tem a ver com um filho que aprende a obedecer um pai, alguém que aprende a obedecer uma autoridade, alguém que aprende a obedecer um professor. Ele é educado em casa e aí ele consegue obedecer coisas terrenas, coisas simples. Outro dia o Nicolas virou para mim, só para você entender. Ele foi no banheiro dos homens e ele falou assim, o Carlos falou depois, acho que algum adulto falou comigo também essa semana, a mesma coisa. O Nicolas, como um pai que se preza, eu vou tentar educar o meu filho em coisas simples também. Tipo, ir no banheiro, urinar, levantar, tampa do vaso. Terminou, dá descarga. Xixi ou cocô, dá descarga. Se caiu alguma coisa em volta, né, porque é menino, pega o papel higiênico, limpa. Se tiver um sabonete, passa o sabonete para o papel higiênico, passa em volta. Deixa limpo para alguém. Quando você ensina obediência a alguém, você vai perceber, presta atenção nisso, você vai perceber que esse alguém que é obediente percebe os desobedientes. O Nicolas entrou no banheiro dos homens, da nossa igreja aqui. Ele falou, pai, só tem que falar com os homens da igreja. Eu falei, por quê? Esses caras é porco demais. Eu falei, por quê, filho? Não, só tem que ir lá para o senhor ver como é que está aquilo lá. Os caras não dão descarga, a tampa está suja, xixi no chão. Você viu que um menino de 11 anos, porque é ensinado uma obediência terrena, porque isso é uma questão de ensinar e ele faz porque ele decidiu obedecer, não é só aprender. Aprender e não fazer não é obedecer. Obedecer é aprender e executar. Por isso que para Deus a palavra ouvir e obedecer é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ouvir e obedecer, olha o que Deus fala. Quando ouvires a voz, quando ouvires o Senhor teu Deus, tem de cuidar de obedecer todos os meus mandamentos. Ele está falando assim, ouça e obedeça. Ouvir e obedecer para Deus é a mesma coisa. Isaías 1,19. Se quiser e me comereis o melhor dessa? Quem quer comer o melhor da terra? Aí você pensa assim, então é só eu querer e ouvir Deus. Mas aquele ouvir Deus é obedecer a Deus. Então, coisas simples, na terra a gente obedece, a gente aprende. Por exemplo, quem aqui já teve uma vida torta? Torta de fazer coisa errada, tipo tráfico, fazer coisa que você era reprovado por autoridade, assim. Por exemplo, quando dirigir sem carteira, quando você vê um policial, você fica à vontade? Uma blitz, você fica à vontade? Não. Você sabe que você não está sendo obediente à lei do homem. Sim ou não? Então, automaticamente, por não estar sendo obediente àquela lei, você começa a dar uma tremida. Você fica com medo daquilo, você fica com medo de ser penalizado por aquilo. Então, preste atenção, existe uma obediência terrena, mas também existe uma obediência divina. Quem nos ensina a obediência divina é quem? É Jesus. Jesus olha, quando ele está ensinando um texto que é muito usado sobre oferta, ele fala assim, se você não consegue ser fiel nas coisas injustas, naquilo que é pertencente aos outros, quem vai te confiar aquilo que é seu? Quem vai te confiar as coisas verdadeiras? Então, nós precisamos entender que é possível ser obediente nas coisas terrenas, mas também é possível ser obediente nas coisas divinas. E aí, se eu não consigo dar uma luz de obediência na terra, eu vou ter grande dificuldade de dar uma luz, de ter luz da obediência divina. Porque, irmão, o que você acha que é mais difícil? Obedecer a homens ou obedecer a Deus? No sentido de, você acha que quem exige mais? Claro. Então, se dentro de uma exigência humana, você vive sendo reprovado, você não vai conseguir andar com Deus. Você não vai conseguir andar com Deus. Você não vai, irmãos. Sabe quem fez a Bíblia fala que pela obediência de Noé, houve reprovação em todas as outras coisas. Por exemplo, se você está na sala de aula aqui, você está na sala de aula, a gente está na sala de aula, e aí a gente dá uma prova, e aí uma pessoa tira 10, a prova valendo 10, uma pessoa tira 10, aí todo mundo, o restante, vai mal na prova, todo mundo vai mal na prova. Eu, por causa dessa pessoa que foi bem, eu não posso dar uma chance para todo mundo pela justiça, sabia? Porque senão eu vou penalizar o quê? Vou penalizar o quê, gente? Quem foi bem, quem foi obediente, quem estudou. Então Jesus tinha obediência ativa, ele sabia tudo que ele tinha que fazer, ele ia fazendo. Você lê o início dos evangelhos, você vai ver que tem uns textos que é simples assim, ó. E foi Jesus em tal lugar para que se cumprisse o que fora
dito. Então Deus não quer obediência sua de algo que não está lá. Deus quer obediência de algo que você sabe. Você sabe o que tem que obedecer. Quem que sabe que tem que honrar pai e mãe? Mas se você não honra, você está obedecendo? Não. Não. Você está sendo reprovado. Sendo reprovado. Você tem que honrar pai. Ah, mas eu tenho que honrar meu pai e minha mãe, mas porque você não conhece meu pai e minha mãe. Não é isso que a Bíblia fala. Não é sobre quem é o seu pai e sua mãe. É sobre quem é você em Deus. Jesus tinha uma obediência ativa. Não, eu vou obedecer. Aqui tem os textos. Foi fiel, sendo obediente. Não passou em tal lugar. Fez isso. Por tudo. Então, nós precisamos aprender obediência, gente. Precisamos aprender obediência ativa. Está ali. Não, eu obedeço a Deus. Eu luto para obedecer a Deus. Não tem como obedecer sem sofrer. A gente já falou. Irmão, se evangelho fosse oba-oba, todo mundo ia querer ser evangélico, porque todo mundo ia querer ser evangélico. Por quê? Porque a eternidade, acredite, 95% da terra que é a eternidade. Sim ou não? 95% da terra que é a eternidade, sabe? Pega e faz um IBGE santo e pergunta a vocês assim, você quer inferno ou céu? Né? Inferno ou céu? Você acha que as pessoas vão falar o quê? Que quer o céu. Mas pergunta se elas obedecem a Jesus. Amém? Então vamos lá. Obediência passiva. Sabe, obediência passiva, só para você entender aqui antes, é meio que uma obediência cega. Presta atenção nisso. Obediência passiva é o quê? Meio que obediência cega. Então vai comigo. Obediência passiva. Sofrimentos de Cristo por nós. Aí olha que coisa linda. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma. Cara, Jesus, ele sabia que ele precisava ter uma obediência, no bom sentido dessa palavra, cega a Deus. Por quê? Porque só tem uma pessoa que você pode obedecer cegamente. Quem é? A Deus. Você não pode obedecer um pastor cegamente. Você tem que questionar. Você não pode obedecer o seu líder cegamente. Você tem que tirar suas dúvidas. Você não pode obedecer uma igreja cegamente. Você não pode obedecer nenhuma instituição da terra cegamente. Só tem um ser que você pode obedecer cegamente. Quem é? Deus. Então Jesus, ele tinha uma obediência passiva, obediência cega a Deus. Por quê? Porque ele sabia que era Deus. Então nós podemos ter uma obediência cega no quesito a quê? A palavra de Deus. Não se questiona a palavra de Deus. Não se duvida da palavra de Deus. E quando eu falo questionar, não é aquele questionamento de buscar esclarecimento, não, tá? É aquele questionamento de duvidar. Eu acho que isso não é assim, não. Porque se você questiona no sentido de saber, glória a Deus por isso. Amém? Se você está ali, no bom sentido da palavra, poxa, eu não estou entendendo isso aqui, estou em dúvida disso aqui, Jesus vai esclarecer. Agora, quando você questiona para meio que fazer a sua vontade, não. Então, irmãos, quem aqui entende que você era um cego? Um cego espiritual. O cego, ele tem esse tipo de obediência, sabia? Um cego tem, ele sabe que ele vai precisar que alguém enxergue por ele, sim ou não? Ele vai precisar. Então você, esse cego, que pode dar obediência cega a Deus, no sentido de eu vou confiar plenamente no Deus que eu sirvo. Olha o que o Salmo 37:5 diz. Deleita-te no Senhor e ele concederá o quê? Aí a gente pensa assim, então tudo que está no meu coração Deus vai fazer? Aí em seguida o que ele diz? Entrega teu caminho ao, confia e o mais ele fará. Está dizendo o quê? Que primeiro eu preciso me deleitar, que é a mesma palavra para se submeter a ele, em 100%. Eu preciso entregar, porque não existe confiança sem entrega. Você nunca vai confiar sem se entregar. As pessoas que você confia, você se entregou a elas. Sim ou não? Claro. Se você tem confiança na sua esposa ou no seu marido, você se entregou a essa confiança. Você entregou a ele, entregou a ela. Agora, quem vacilou no meio da caminhada, sempre vai ficar com a mancha. Não vai ou não vai? A mulher fica cismada. Sumiu, não está online no WhatsApp. Onde você está? Liga de chamar de vídeo. E não sei o quê. Às vezes antes não era assim. E agora é assim por quê? Por causa do deslize que aconteceu. Com Deus, você nunca vai ter isso com Deus.
Se você entregar o seu caminho ao Senhor, pode ter certeza, tu nunca mais vai deixar de confiar. Por quê? Porque Deus não vai vacilar contigo, gente. Por isso nele você pode confiar cegamente. Existem coisas que você não vai entender algumas coisas. Por exemplo, vou citar um exemplo de uma coisa aqui que eu falo sempre, referente à morte do Helder, um diácono da igreja. Eu não entendo claramente até hoje por que Deus recolheu o Helder. Talvez eu vou passar a minha vida inteira aqui na terra sem entender. E como Deus é soberano e sempre será, talvez eu chegue na eternidade e Deus não me explique esse motivo. É direito dele, sim ou não? Existem coisas que pertencem ao Senhor e essas coisas ficam encobertas. Existem coisas que pertencem a nós e essas coisas precisamos cumprir. Então, nós precisamos ter uma consciência. Se você entregar o teu caminho ao Senhor, até aquilo que você não está entendendo, não vai te tirar dele. Até que, irmão, porque nós passamos circunstâncias. Eu não entendi. O Helder estava consagrado para ser, estava planejado para ser consagrado a pastor em abril do ano passado, né? Em abril do ano passado, desse ano. Não, do ano passado, já fez um ano. Ele ia ser consagrado a pastor em abril do ano passado. Todo um menino de Deus. Não vou ficar aqui falando dele. Quem conheceu sabe. Um cara de Deus, um cara abençoado, um bom amigo, um cara especial. Enfim, Deus recolheu. Eu não entendi. Há quem diga que entendeu. Eu não entendi. Não entendi até hoje. Mas meu caminho está entregue ao Senhor. Eu confio nele. Eu sei que o mais ele fará. Eu sei uma coisa. Uma convicção eu tenho no meu coração. Eu não entendi. Mas eu sei que Deus ter recolhido o Helder foi a melhor coisa que Deus poderia fazer. Ponto. Porque um Deus que às vezes o cara toma 30 tiros e não morre. O menino sofre um acidente, fica uma semana no hospital e Deus recolhe. Se eu confio em Deus plenamente, eu sei que Deus fez o melhor. Então, nessa situação que você está passando, você pode não estar entendendo nada. Acredite. Deus está fazendo o melhor nessa situação. Então, continua confiando nele. Porque muitas das coisas que fazem a gente abandonar Deus é não entender porque estamos passando alguma coisa. Mas quem crê na palavra? A palavra de Deus diz que para aqueles que não confiam, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por um propósito. Quem ama, obedece. Sim ou não? Então, se você ama a Deus, continue obedecendo, porque isso que você está achando que está sendo um tempo ruim na sua vida, está cooperando para um tempo excelente na sua vida. Acredite no que o seu pastor está te falando. Acredite, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. A dor da cruz, dor física e morte. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se de morrer. Começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então ele lhes disse: a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai e vigiai comigo. Então, como Jesus tinha pode virar a página. Como Jesus tinha um corpo humano, como nós estamos falando, preste atenção. Ele precisou passar por dores. Diante dessas dores, ele angustiou-se, ele sangrou sangue, que é o ápice da dor. Ele suou sangue, né? Sangrou sangue é Ele suou sangue, ele transpirou sangue. Se eu não dar uma minha aqui, não é eu, né, gente? Então, assim, ele suou sangue, ele sofreu, ele angustiou-se, ele ficou atribulado de espírito ali, de alma, e ele fala: vigiai comigo. Então a gente vai vendo que a natureza da expiação era uma natureza de dores, amém? De sofrimento. Por isso que a gente precisa entender, nós fomos chamados também para esse sofrimento. Coloca ali, Carlos, para mim, para a gente ler para terminar essa aula aqui, 2 Coríntios capítulo 4, nós precisamos entender que nós também fomos chamados para esse sofrimento. Amém? Uma das coisas que faz as pessoas abandonarem Jesus é exatamente o evangelhozinho do coach. O evangelhozinho da prosperidade, que quando a doença bate na família da pessoa, a pessoa... Não, foi pregado para mim um Deus que é 7 pontos para tudo dar certo. Foi pregado para mim um Deus que, a partir de agora nada mais vai dar errado, que agora eu vou prosperar, agora eu vou enriquecer, eu vou dar R$100 e ele vai virar 1.000, eu vou dar 1.000 e ele vai virar 10.000, eu vou dar 10.000 e ele vai virar 100.000. Então a gente ensina
as pessoas a conquistar, a ter uma fé para conquistar, mas não ensina as pessoas a ter uma fé para suportar. E a nossa fé, ela pode ser usada para conquistar. A Bíblia fala que pela fé, muitos dos patriarcas alcançaram testemunho. Mas também alguns, pela fé, padeceram, morreram, você vê a promessa se cumprir. Então existe uma fé para conquista, uma fé para ser curado, mas o sacrifício de Jesus é uma fé. Ele ficar ali era a fé de que o pai dele o ressuscitaria depois das dores. Então nós precisamos ensinar para a igreja o quê? Que sofrimento, aflição, perseguição faz parte do pacote. Amém? Então vamos ler aquele texto ali. Por isto, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com esperteza, astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, porque tem gente que adultera, muda. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Mas o nosso evangelho ainda está encoberto. E é para os que se perdem que ele está encoberto. Nos quais o Deus desse século, o Deus desse mundo, cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus. Porque Deus disse que das trevas resplandeça a luz, o Deus que disse que das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo somos o quê? Porém não. Ficamos perplexos, porém não. Somos perseguidos, porém não. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos de vez em quando, sempre no corpo, o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte e em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, um salmo de sofrimento. Salmo 116, os primeiros 12 versículos, o salmo de sofrimento. O cara está falando lá o contexto que cordéis de morte, angústia do inferno, e por aí vai. Aí Paulo está citando parte desse salmo. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Eu criei, por isso falei. É o texto do salmo. Aí ele atribui a coletividade da igreja. Também nós cremos e por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus, nos apresentará juntamente com vocês. Tá bom até aí. Então olha que coisa interessante. Ali está falando do quê? Que nós vamos carregar sofrimentos. Jesus, ele foi um homem de dores, foi um homem de sofrimento, foi um homem que padeceu, foi um homem que foi rejeitado. Então, por favor, houve a necessidade de expiação. Expiação é morte, expiação é alguém estar lá morrendo, alguém está sofrendo. Então, cria a maturidade. Cria, por favor, porque maturidade, ela pode ser buscada, ela pode ser gerada. Eu conheço pessoas de 50 anos que são imaturos, eu conheço pessoas de 15 que são maduros. Maturidade não tem a ver com idade. Por exemplo, a palavra de Deus é madura? Então, um menino obedecendo a palavra de Deus, ele está sendo maduro. Você entendeu? Por exemplo, a Bíblia fala que Samuel era menino, mas ele crescia diante de Deus e diante dos homens, enquanto tinha um sacerdote tomando conta da igreja caído. E era imaturo, porque não conseguia repreender os seus filhos, porque não conseguia levantar, ficava só comendo, e ficou tão gordo que ficou lá sentadinho, lá, só enchendo a pança e ficou gordo de verdade. A Bíblia fala que ele morre obeso. Então, era um homem que entendia as coisas, mas não fazia imaturidade. Enquanto tinha um menino, que a Bíblia fala que ainda nem conhecia o Senhor,
nem conhecia a palavra de Deus, não estava clara a revelação de Deus para Samuel. É só você ler lá os 3 primeiros capítulos. Ali você vê maturidade. Já vi, Carlos. Só faltou você levantar a placa agora. Ali você vê maturidade. Então, para a gente terminar essa aula, o que é maturidade? Obedecer a Deus. O que é imaturidade? Não obedecer. E para obedecer, você vai ter que sofrer. E aí, quando você não obedece, você quer ficar livre. Você quer fazer, quer refrigério. Então, associe, traz isso para a sua vida, cara. Se você não consegue isso, porque uma pessoa que dá ireis, mas não, você pode irar? Pode ou não, gente? A Bíblia diz que pode. O que você não pode? Pecar. Então, que a sua ira não dê lugar ao pecado. Ira, guarda entre si, vai derramar diante de Deus. Princípio de obediência. Todo homem seja tardio no falar, porém sempre esteja pronto para ouvir. Todo mundo que está irado quer falar, sim ou não? A ira gera geralmente o que? Um desabafo. É ou não é? Você quer gritar com alguém que você está irado. A Bíblia fala assim, todo homem, todo ser humano, seja tardio para falar, porém sempre pronto para ouvir. Seja tardio, gente. Amém? Está encerrada essa aula aí, vamos lá. Intervalo.